A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de apresentar o webinar A Importância do Terceiro Setor na Promoção dos ODS e a Agenda 2030. Evento organizado pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Boa tarde a todos. Caiu. A internet caiu. Nossa, Jesus amado. Caiu não, Ana, a gente está escutando. Jesus, eu estou aqui, gente, caiu. Desculpa. Eu não estou vendo vocês, porque alguma coisa aconteceu aqui, não sei se teve algum problema no meu sistema, mas queria pedir desculpas. Desculpe a todos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Vai ser uma tarde, né, um finzinho de tarde muito especial. Nós temos aqui mulheres, sem sombra de dúvida, notáveis, né? Eu, particularmente, sou fã, acompanho algumas delas e recentemente foi apresentada também a Maitê, né? Inclusive circulando em relação a algumas redes sociais. A gente também acompanha a Viviane, a doutora Laís Figueiredo, a nossa querida Rafaela Freitas. Então, o meu papel aqui hoje, além de agradecer muito a nossa diretoria, então eu queria agradecer primeiramente a nossa equipe, o Dr. Tiago, aliás, que nos ajuda aqui na equipe técnica, a Danila, que nos ajuda dia a dia em relação às demandas da Comissão de Direito do Terceiro Setor, o Dr. Alexandre Rolo, que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos, obviamente o nosso querido Dr. Ricardo Toledo, e o nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Bom, como vocês podem perceber, eu achei que eu caí, então fiquei um pouquinho, agora já me ajustei, acho que estou centralizado, espero que esteja centralizado, qualquer coisa vocês me avisem aí. Bom, então como eu comentei com vocês, a gente vai ter uma tarde muito, muito produtiva. A doutora Laís de Figueiredo Lopes vai fazer a mediação dessa roda de conversa, desse diálogo que a gente está somando aqui enquanto OAB, no que diz respeito aos ODS. A doutora Laís de Figueiredo Lopes é doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogada sócia do Escritório de Advocacia Sazzi, Bechara, Storto, Rechter e Figueiredo Lopes, advogados, integrante da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, o qual eu tenho muito orgulho de poder contar com ela, né? A doutora Viviane Medeiros também é uma advogada, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, uma parceira de alguns anos e de discussões sobre TCMD, né, doutora Viviane? Graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela FIA-USP e com especialização pela FMU de São Paulo em Gestão do Terceiro Setor. Ela atua há 20 anos como advogada em organizações e tem participado de redes e grupos de discussão que refletem continuamente acerca dos avanços e desafios desse segmento. É consultora na área de elaboração de projetos e, em especial, leis de incentivo. Membro da nossa comissão e também integrante do coletivo Ocupe e Abrace. Na sequência, a gente vai ter uma fala da Rafaela Freitas, que é também nossa colega que é advogada, pós-graduada em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, presidente da Comissão do Pacto Global da OAB do Alagoas, membro da Comissão do Pacto Global do Conselho Federal, chefe de gabinete do Gabinete de Governança da Prefeitura de Maceió. E a Maitê Galto, socióloga, mestre em Gestão em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, gerente de programas e incidência em campanhas da Oxfam Brasil. Bom, não é maneira de dizer, né, não é uma simples linguagem dizer para vocês que vocês estão em muito boas mãos, né? A gente tem aqui mulheres que são realmente exemplos em todas as áreas do terceiro setor. Esse evento ele também tem o objetivo de dar visibilidade maior para o trabalho que as organizações desenvolvem
parceiras dos objetivos das ODS, né? As organizações se desenvolvem de uma maneira muito capilar e conseguem promover com muita qualidade as atividades em parceria com a administração pública, mas não só isso. As organizações, como a gente tem visto até na pandemia, conseguem desenvolver com muito protagonismo as atividades em todas as áreas que são de interesse público. Então, o terceiro setor hoje, além de protagonista, independentemente do momento que nós estamos vivendo, ele é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais plural, né, mais solidária, e a gente entende que essa relação entre as organizações do terceiro setor, as ODS, somam para a nossa sociedade, né? Então, para nós, esse é um tema muito caro, inclusive dentro da própria casa, dentro da OAB, e eu deixo vocês aí em excelentes mãos. A doutora Laís Figueiredo Lopes estará fazendo a mediação. Eu vou estar aqui também assistindo com vocês e aplaudindo vocês aqui e curtindo, aprendendo, né, observando, para que a gente possa também cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento sobre o tema e disseminá-lo, porque esse também é um desafio, né? A gente disseminar as boas práticas, a gente disseminar os objetivos em si, de forma a contribuir para a nossa sociedade. Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a minha colega de comissão, a doutora Laís de Figueiredo Lopes, para poder conduzir e fazer com que esse evento tenha aí ainda maior brilhantismo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Se quiser dar os informes também, né? Dia 14 de abril tem reunião da comissão? Sim, sim, vamos aproveitar então, né? Então, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, ela é uma comissão extremamente agregadora. A gente já vou até aproveitar e falar para a Rafaela já participar, né? A gente não tem mais fronteiras territoriais, a Maite Galto também, porque seria muito bom a gente poder ter vocês com a gente vai ter a reunião dia 14 de abril, nós temos os eventos que são mensais e as reuniões ordinárias também mensais, então depois também vocês podem receber aí os informes em relação aos nossos eventos, e também só queria aproveitar e comentar com vocês que a gente acabou de publicar uma nota a respeito da realização de assembleias das organizações da sociedade civil e os meios tecnológicos, que esse é um desafio que a gente tem vivenciado no país todo. Então, a OAB, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, emitiu uma nota a respeito desse tema e está lá na nossa página da OAB de São Paulo, bem como também no nosso Facebook. Então, só deixar aqui o recado, também qualquer coisa a Laís depois complementa. A gente está aqui uníssono, né, obrigada, Renata. Nas nossas realizações aqui da comissão, eu sempre conto muito com o apoio de todas as minhas colegas e dos meus colegas na comissão para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor para todos e para todas, tá bom? Então, só deixar aqui e passar para a doutora Laís novamente e agradecer. Maite, quase, né? Eu sempre cometo essa gafe, mas Maite Galto, muito obrigada pelo convite. Quase que eu chamei você de doutora, a gente conversou inicialmente, vai ser chamada de doutora invariavelmente, porque aqui nós estamos entre amigos, entre colegas, dentro de uma casa que recebe todos com muito carinho, tá bom? A doutora Rafaela Freitas também, muito obrigada por estar aqui com a gente, por somar com a gente fica muito feliz de tê-la aqui. Sentimos de não estarmos aí, né? Porque a gente gostaria de estar aí, mas a gente agradece também de você ter participado. A doutora Viviane, obrigada, minha colega, né, Vivi, como eu comentei, de lutas de TCMD, e a Renata colocou aqui que o evento, dia 5 de maio, ainda vai ser divulgado. Sem a Renata Fortunato, eu não consigo desenvolver quase que nenhum evento, porque a Renata Fortunato, a nossa colega de Comissão de Direito do Terceiro Setor, ela é imprescindível para que a gente possa realizar esses eventos. Então, eu queria só agradecer também a doutora Renata Fortunato, que sempre muito atenta àquilo que tem de demanda social, tá bom? A doutora Laís Figueiredo está com a palavra. Muito obrigada a todos. Vou só tirar uma foto, viu, Laís? Depois a gente registra e manda nas redes sociais, porque hoje em dia a gente tem feito... Eu que agradeço, a Renata é demais. Mas vai ser uma conversa informal, então não também... não tenho também nenhum tipo de timidez para lançar as perguntas aqui
tanto para a Laís, quanto para a Maitê, quanto para a Rafaela, para a Viviane, porque são mulheres extraordinárias e tenho certeza que vocês serão respondidos, tá bom? Muito obrigada. Você quer tirar fotos? Já tirou? Já tirei. Beleza. Bom, gente, obrigada, Ana, aí pela abertura, obrigada a todos e todas e todes que estão aqui presentes. Enfim, antes de começar, não sei se todos vocês conhecem o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, né, que é uma plataforma pública georreferenciada que foi lançada do governo federal em 2014 e hoje está sobre gestão do IPEA. É uma plataforma bem interessante que traz como base de dados o CNPJ de todas as organizações do país. E ali teve uma discussão grande sobre a questão das finalidades, de tentar entender os objetivos das organizações. E numa parceria com o PNUD, a ideia era buscar sistematizar justamente o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas organizações da sociedade civil. Mas é uma pesquisa difícil de fazer, né? A gente, enfim, entende, sabe, mas a ideia ainda não é completamente divulgada e nem todas as organizações têm a consciência de qual é a sua contribuição para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, fica aqui o convite, porque ali na plataforma hoje é possível, então, categorizar, é possível acrescer, é possível complementar as áreas de atuação das próprias organizações da sociedade civil, uma conexão com algum dos ODSs. Né? Então, hoje a nossa conversa é sobre isso, a gente vai, enfim, justamente trazer elementos que possam nos ajudar a pensar nesses desafios que foram pactuados nas Nações Unidas, justamente para que a gente tenha visibilidade de cada um deles e possa fazer contribuições bastante efetivas, e a gente sabe que, assim, nesse lugar de sociedade civil organizada, a gente tem muitas organizações que fazem um trabalho bastante assertivo, com consciência de que está contribuindo para o cumprimento dos ODS, e a Oxfam aqui presente é um desses exemplos que vai nos contar, né? Então, fica aí, depois, quando tiver as pessoas falando, eu vou colocar o link aqui no chat do mapa das organizações da sociedade civil. Quem não conhece ainda, fica o convite para conhecer. E quem for de organização, pode se enxergar no mapa, porque com certeza, se o CNPJ está ativo, você está presente nesse georreferenciamento. E a ideia de complementação de dados é justamente a ideia de qualificação dessas informações para que a gente possa ter, enfim, cada vez mais análises importantes e narrativas relevantes aí do trabalho que as organizações fazem no país. Desmistificando, né, e tentando justamente trazer, enfim, mais agendas positivas para isso. A gente vai começar hoje com a Viviane Medeiros, né? Minha amiga nesses 20 anos que ela atua, são os mesmos 20 dos meus, né? Então, faz 20 anos que a gente se conhece, que a gente se cruza aí. É um prazer enorme estar aqui, Vivi, e passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada, pessoal, obrigada, né, pelo convite de participar aí do evento, obrigada pela companhia das minhas colegas aí de tela e obrigada para vocês que estão nos assistindo. Acho que antes da gente falar da importância do terceiro setor, né, na promoção dos objetivos, acho que só vale a pena falar um pouquinho o que é, né, o que são esses objetivos, o que é a Agenda 2030. Ele nasceu em 2015, esses objetivos, foi feito por meio de uma assembleia da ONU e que visa a erradicação da pobreza e um desenvolvimento mais sustentável. Um desenvolvimento sustentável, né, no sentido ambiental, social e econômico, para trazer um mundo mais justo, mais igualitário, mais próspero. E a partir desse encontro de 2015, foram estabelecidos esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele vem, junto com esses objetivos, eles vêm seguidos de 169 metas e 231 indicadores. E eles foram feitos, né, com todos os países participantes, e a gente tem até 2030 para poder realizar e fazer um avanço desses objetivos. Esses objetivos, o que eles visam? Né? Eles complementam e eles reorientam os esforços da Agenda 21 e do ODM, que eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Só que
que eles nasceram em 2000 e tinha até 2015 para desenvolver esses objetivos. Só que eram apenas 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores. Então, a gente pode falar, né, que houve uma maturidade, houve um aprimoramento na escolha dessas ODS, né, dobraram-se os números, de 8 foi para 17. O número de indicadores, né, saltou aí de uma forma gigantesca. Aqui no Brasil, tanto o IBGE quanto o IPEA, eles transformaram esses indicadores globais, esses 231 indicadores, para o cenário brasileiro. Então, por mais que tenha essa meta global, a gente conseguiu traduzir também para o cenário brasileiro. Agora, a partir desses ODS, surgiram vários acordos, protocolos, plataformas que fazem com que a gente possa acompanhar, monitorar a implementação desses objetivos. Então, quando a gente fala desses objetivos, eles não são só metas abstratas, né? Eles são parâmetros para nos orientar de como os principais atores da sociedade podem fazer com que esse mundo, que a gente construa um mundo não só para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Então, juntando o governo, né, sociedade civil, academia. E antes, eu acho, de falar da importância do terceiro setor para a promoção desses objetivos, eu acho que valeria a pena a gente falar, né, da relação que o terceiro setor ele pode atuar tanto com a empresa e tanto com o governo. Porque a importância do terceiro setor não é só numa questão de advocacy, de fomentar a agenda, de promover a discussão, de promover debate. E além do terceiro setor, também conseguir chegar na ponta para poder realmente alcançar esses objetivos. Mas eu acho que a gente também, o terceiro setor, ele tem a intenção de fazer parcerias, no tanto que um dos objetivos da ODS são parcerias, que é o objetivo 17. Então, já nasce esses objetivos, já fica claro que é super importante a gente manter a parceria para poder alcançar esses objetivos. Então, se a gente for pensar que, considerando, né, quais são as principais atribuições do governo para tentar alcançar essas metas, que é desde fazer os seus planejamentos, trabalhar com as políticas públicas nessa área, capacitar seus gestores públicos e os líderes municipais para poder incentivar essas iniciativas sustentáveis. Eu acho que o terceiro setor ele também tem, além de fazer, né, o advocacy, seguir essas questões do legislativo, a gente também pode fazer uma participação efetiva nessa construção, que tem um caso, que foi um case de Francisco Morato, que eles construíram em 2016, a prefeitura, eles construíram o plano de governo com base já nas ODS. Então, eles criaram uma comissão municipal de desenvolvimento sustentável, composto por diferentes secretarias, e ali capacitaram seus gestores, sociabilizaram as suas metas para poder alcançar. E quem que estava ajudando Francisco Morato com essa implementação foi uma coalizão, chamada Estratégia ODS, que é formada tanto por governo, quanto pela sociedade civil, academia. E essa Estratégia ODS, que também ajuda, né, no fomento das ODS, tem um comitê especializado, que inclusive tem a Fundação Abrinq, que até a Maitê trabalhou na Fundação Abrinq, eu não sei se ela até pode falar um pouco sobre isso, mas que criaram esse comitê formado por uma sociedade, por uma organização sem fins lucrativos, fizeram essa metodologia e conseguiram fazer com que um município implementasse um plano de governo com base no ODS. Então, é legal a gente ver não só o terceiro setor fazendo uma cobrança de políticas públicas, de planejamentos, mas também ajudando na construção desses planos de governo. Então, acho que a gente também tem, não só de cobrança, mas a gente também tem como somar na relação governo com entidades sem fins lucrativos. Agora, quando a gente fala, né, da relação terceiro setor com empresas, é importante a gente só falar, quando a gente fala, né, no mundo corporativo, tem que se destacar o Pacto Global, que é a maior iniciativa corporativa do mundo que trata dessa questão eles usam estratégias, compromissos de atender 10 princípios universais,
que estão elencados em 4 temas, né, que são os direitos humanos, o trabalho, medidas anticorrupção e meio ambiente. Então, são 160 países com mais de 16 mil membros que integram essa iniciativa corporativa. E o Brasil nasceu em 2000 o Pacto Global, na época do Kofi Annan, só que o Brasil, ele assumiu essa posição, ele fez essa aderência só em 2003. E se a gente for pensar que hoje é a 3ª maior rede do mundo, em 2015 eram 500 participantes, e agora são 1.100 membros do Brasil. Então, já mostra que, em 5 anos, também dobrou a participação das empresas com essa preocupação em atender a ODS, buscar, né, um mundo mais justo, mais próspero. E as empresas sabem que se elas não estão tratando sobre isso, elas perdem concorrência, perdem mercado, perdem a credibilidade. Então, se a gente também for pensar 20 anos atrás, né, quando a Laís falou, né, quando a gente começou a atuar, em 2000 foram quando surgiram a ODM. As ODMs foram o quê? Foi culminou com o Rio+20, a Eco 92, porque o termo sustentabilidade, ele surgiu lá atrás, né, em 72, na Conferência de Estocolmo. Só que aí depois, ele realmente, o termo sustentabilidade, ele se solidificou, foi na Rio+20. E a Rio+20, ela culminou com a Agenda 21 e com a ODM. E isso, no nosso setor, o que impactou? Quando eu e a Laís, a gente começou no terceiro setor, a gente falava, eu atuo no terceiro setor, as pessoas faziam aquela cara, que legal, né? Tipo, deve ser trabalho voluntário. E não, nós já éramos profissionais do terceiro setor. Então, a agenda lá atrás, ela culminou em quê? As empresas fazendo a sua área de sustentabilidade, fazendo a sua área de responsabilidade social, criando seus institutos. Então, essa agenda, ela reverbera em outras áreas e ajudou, né, o terceiro setor a se profissionalizar, porque as empresas precisavam de profissionais, precisavam de técnicos, especialistas. Então, quando a gente fala né, das organizações, das empresas hoje, a relação que o terceiro setor tem com as empresas, isso vai acabar reverberando na nossa atuação. E hoje, as empresas, elas até têm utilizado, que antigamente, quando elas começaram a criar as áreas de sustentabilidade, área de responsabilidade social, agora o que eles têm usado é a sigla ESG, que é uma sigla que é em inglês, mas que é o ambiental, social e governança corporativa. E ele é um termo já antigo, mas que agora elas estão dando uma nova roupagem, vamos dizer assim, elas têm utilizado. Tem empresas que têm criado essas áreas de ESG e elas têm até promovido evento nesse sentido. A XP, que é uma das maiores empresas de investimento no Brasil, fez mês passado um evento sobre ESG de 4 dias e, assim, participantes do mundo todo, e um evento gratuito. Então, você fala, as empresas, elas estão preocupadas com isso, só que, por um outro lado, quando você fala, dobrou, né, a participação do Pacto Global, de 500 foi para 1.100, só que se você fala que dessas 1.100, talvez 150, que são as maiores, tem alguma referência em sustentabilidade, no Brasil, a gente tem mais de 7 milhões de CNPJ, aí, né, você faz o filtro, mas mostra que, assim, a gente ainda tem um longo caminho. E as organizações podem atuar em parceria com as empresas. Então, ainda mais agora que, né, com a pandemia, a gente aumentou o número na América Latina. Eu li uma reportagem que falava que 35 milhões de pessoas hoje estão na linha de extrema pobreza. E quando você olha nessas campanhas das grandes empresas, elas fazem a captação do recurso, mas de quem que elas precisam para entregar as cestas básicas? São das organizações sem fins lucrativos, da gente que tem capilaridade, como chegar lá na ponta e como conseguir entregar realmente o projeto, o serviço, o que for necessário para a população. Então, como as empresas têm elas têm já essa preocupação, para o terceiro setor a gente pode atuar e ajudar no avanço nesse setor, fazendo parcerias com essas empresas.
Hoje tem um site que você busca os editais, que ele chama Prosas, você pelo site, você já consegue buscar e fazer filtro de se é área de educação, se é saúde, se é questão de gênero, você também já faz um filtro de buscar de acordo com os ODSs. Então, assim, a empresa está trabalhando e ela também já está exigindo com quem ela parceriza que já tem essa preocupação com os ODSs. Eu acho que então é importante que o terceiro setor ele já comece a se apropriar disso, saiba da importância dessa agenda para poder parcerizar com maior assertividade com as outras, com quem ele for, né, fazer parcerias. Agora, quando a gente fala de organização sem fins lucrativos, atuando com outras organizações sem fins lucrativos, que eu acho que a gente já tem feito muita coisa, embora eu acho que ainda, né, tem espaço para muita coisa, como eu falei, infelizmente, né, a gente está numa época de pandemia, onde o índice de desemprego aumentou, violência contra a mulher aumentou, extrema pobreza aumentou, população negra se sente mais vulnerável. Foi natural que a gente, né, nós do terceiro setor e movimentos sociais, tivesse um protagonismo. Então, é importante que as pessoas reconheçam a importância do terceiro setor. E como que a gente pode fazer isso, né? Unindo esforços. A gente tem o terceiro setor, ele tem uma capacidade de mobilização muito grande. E fora que a gente é super resistente, né? Porque vira e mexe, a gente sempre escuta uma decisão, né? A Laís, a gente faz parte de grupo de WhatsApp, e é uma decisão que você quer se matar, aí tem ali um projeto de lei que você fala, gente, que retrocesso, mas mostra que, né, o terceiro setor ele é resistente. Então, ele também pode se unir a outras organizações. Em 2016, tem uma plataforma hoje que reúne mais de 3 mil organizações em mais de 155 países, também todas para poder propagar, né, divulgar essa Agenda 2030. A gente pode, o terceiro setor, o que também pode fazer? Pode fazer essa promoção de eventos, como hoje a gente está fazendo, né? Não só para promover a agenda, mas também para debater os desafios dessa implementação, que eu acho que, né, vocês, tanto a Rafaela quanto a Maitê, vão ter exemplos aí de como é difícil, não é fácil falar, mas é difícil você implementar. Eu acho que o terceiro setor, ele também tem essa capacidade de promover uma capacitação e formação. A gente tem a escola aberta do terceiro setor, que tem um curso gratuito sobre ODS e terceiro setor. Então, a gente também tem essa questão da formação. Eu sou consultora voluntária do IGESC da USP, e todos os participantes eles têm que desenvolver um projeto. O projeto já tem que ser baseado na ODS. Então, quando o projeto já nasce, já tem que fazer esse link com a ODS. Então, essa capacitação, essa formação, também eu acho que o terceiro setor pode fazer no avanço, né, das ODS. Acho que a gente tem que participar também desses processos de construção de indicadores nacional, produção de dados. Tem uma organização sem fins lucrativos que ela desenvolve um relatório anual, que é o relatório LUZ, que mostra os avanços da sociedade e do Brasil em relação a essas metas. E, infelizmente, segundo esse relatório, que tem desde 2017, das 169 metas, eles falaram que 60 apresentaram retrocesso. Então, assim, é difícil, infelizmente, a gente não tem hoje, né, o apoio do governo, infelizmente, em relação a isso, ainda mais em relação ao clima. A gente tem, então, né, que fazer o terceiro setor, eu acho, realizar ações de advocacy, colocar os ODSs como pauta de política, definir as prioridades, né, do que a gente realmente acredita e seja essencial, e que promover realmente uma centralidade desse tema, que esteja sempre falando, porque só dessa forma que eu acho que vai realmente enraizar na gente e a gente começar a agir. E eu acho que isso também não é só para organização sem fins lucrativos, eu acho que não é só para empresas, academia, para o governo, eu acho que até para a gente dentro de casa, né? A gente tinha que ter os objetivos na geladeira de casa, né? Porque eles estão preocupados a forma como a gente consome, a forma que a gente vai realmente utilizar o meio ambiente para, né, degradar o menos possível. Então, eu acho que é isso. O terceiro setor, ele já faz, infelizmente, a gente não tem um governo que ajuda nessa agenda, e a gente acabou sofrendo uma pandemia que, assim, realmente faz com que haja um retrocesso muito grande nesse sentido. Então, acho que era essa a minha contribuição aí do que o terceiro setor pode fazer
para avançar com essa ODS Agenda 2030. Obrigada, Viviane. A gente não só tem um governo que não ajuda, como atrapalha, né? Mas, enfim, por falar em governo, Rafaela, conta um pouco da sua experiência no governo de Maceió. Você faz parte do gabinete de governança da prefeitura, né? Então, para além de conversar sobre o nosso tema, também explica um pouco o seu lugar de fala, o que faz o gabinete de governança. E eu quero lhe dizer que o estado de Alagoas é onde mora meu coração. Eu sou do Obrigada. Maranhão, mas eu escolhi Alagoas como o estado do meu refúgio, do meu descanso. Eu escrevi minha dissertação de mestrado em São Miguel dos Milagres, em Japaratinga. É ali que eu me escondo quando eu Maravilhoso lá. preciso escrever coisas de mais fôlego, enfim, já passei muitos aniversários, é um lugar que eu volto sempre. Então, seja muito bem-vinda aqui a São Paulo virtualmente, mas enfim, que bom que você está aí nesses ares maravilhosos de Alagoas. Palavra sua. Obrigada. Então, primeiramente, muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui as nossas amigas, né, que estão aqui no nosso webinar, mulheres inteligentíssimas aqui, empoderadas, e dizer que eu estou muito feliz, é uma honra para mim estar aqui discutindo com vocês isso. Eu conheci os ODS através da gestão pública, porque eu acho que hoje em dia você não tem como não trabalhar com gestão pública sem ter esse conhecimento dessa agenda global, né, que ela foi criada, foi assinada por governos, mas eu entendo ela como um plano colaborativo entre todos os setores. Eu acho que só o governo sozinho, só o terceiro setor sozinho, só o setor privado sozinho, eu acho que a gente não consegue avançar sem ter essa integração entre esses setores. E eu acho que a intenção da agenda foi essa, ela trazer uma colaboração entre todos os entes da sociedade, né? E que a gente tem buscar resultados locais. É uma agenda global, mas ela tem que buscar resultados locais. E eu acho que, como complementando a fala perfeita aí da Viviane, eu acho que a gente tem que trabalhar isso no dia a dia com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o gestor público que a gente tem acesso, né, com as ONGs. E eu acho que cada um fazendo seu papel, eu acho que a gente consegue sim alcançar aí as metas dessa agenda. E eu trabalho com governança, então, assim, para quem não sabe esse conceito, governança, ela trabalha com o planejamento estratégico, né, da gestão. E a gente entendeu que aqui o nosso gestor, né, nosso prefeito JHC, ele entendeu que a gente precisa trazer essa agenda para perto, a gente precisa, ele inclusive integrou o plano de governo dele, Vivi. Você estava falando do case aí, né, de um gestor que fez isso, o nosso prefeito, felizmente, também teve essa ação de integrar a Agenda 2030 com o planejamento estratégico. As eleições municipais começaram agora, né? Foram agora, no passado, então a gente está no início de gestão, e um dos pontos que a gente quis destacar é trazer esse planejamento estratégico integrado com os ODS, com as metas da Agenda 2030. Então, o que é que a gente fez? A gente fez um acordo de cooperação técnica, inclusive, com o Movimento Brasil Competitivo, que é um setor do terceiro setor, né? Ele trabalha com a competitividade e com o desenvolvimento econômico para deixar o Brasil mais sustentável, né? O Brasil ser mais competitivo. E aí a gente fez uma parceria, né? O município de Maceió com o Movimento Brasil Competitivo, onde a gente iria compartilhar, né, o conhecimento desse movimento que ele já atuou no Brasil todo, que é uma OCIP, na verdade, para que a gente pudesse criar um planejamento estratégico de gestão para alcançar uma meta até o fim da gestão. Então, a gente fez oficinas com os gestores, trouxe os técnicos dessa OCIP para trabalhar com a gente, para entender a Agenda 2030, para os gestores, né, do município, né, os secretários em si, entenderem como era essa agenda, e poder trabalhar passo a passo e poder efetivar a Agenda 2030 aqui em Maceió. Então, a gente também tem em mente usar a Agenda 2030 também no planejamento orçamentário, né, no PPA, LDO, para poder a gente conseguir também efetivar
tendo recursos, né, para esses projetos, né, ter o planejamento estratégico já com recursos propícios para isso. Então, eu acho que isso é um passo, né, que a gente está dando em prol da Agenda 2030, né, aqui em Maceió. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na força dessa agenda. Eu acho que é muito importante também a gente disseminar, acho que a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante para as pessoas entenderem o que é a Agenda 2030, de que forma as pessoas podem atuar, né, como profissional, como cidadão, né, em prol dela, e dizer que fora a questão da gestão pública, que eu trabalho com os ODS também da gestão pública, eu também, depois que eu conheci, eu passei a atuar na OAB, me tornei presidente da Comissão de Impacto Global da OAB, e aqui a gente tem uma diretoria de comissões, e ela fez questão também de trazer os ODS para a atuação das comissões. Então, assim, cada comissão, por exemplo, comissão do bem-estar animal, ela é integrada com o ODS de dimensão ambiental, né? Comissão da mulher, né? Defesa dos direitos humanos. Então, a gente sempre tenta trazer, disseminar essa agenda para o advogado, para que ele integre a atuação dele, da comissão dele, com a Agenda 2030. E é isso. E fora essa questão das comissões, a gente, não sei se vocês já perceberam esse movimento, né? O Partido do Conselho Federal da OAB aderiu ao Pacto Global também, como a Vivi falou aí, da questão do Pacto Global, né? Que a OAB é uma instituição que ela está se engajando muito nessa questão da sustentabilidade, né? Da defesa da sociedade, da justiça. A gente vem vendo aí, né, através da imprensa, a atuação da OAB, né? Efetiva, né? Nisso. E hoje temos várias seccionais, a OAB de São Paulo é uma das seccionais que fez adesão ao Pacto Global, né? A OAB Ceará, a OAB Paraná, então a OAB do Brasil todo, você pode ver que está engajada no Pacto Global. E, desculpa que teve uma interferência aqui do... E a gente precisa também, eu acho, Vivi, trazer o terceiro setor também, ver uma forma de trazer o terceiro setor, deles passarem a integrar mais com isso, com a agenda, e disseminar também entre as instituições do terceiro setor. Eu acho que, como você falou aí desse movimento Relatório Luz, né, que é um grupo de trabalho, né, da sociedade civil, que eles fazem trabalho para engajar, né, a sociedade na agenda. E eu acho que a parte principal de tudo é isso. Como a gente não tem um governo favorável, como a Maite enfatizou, eu acho que cabe a gente disseminar isso, né? Trazer essa agenda deixá-la cada vez mais pública e mais, assim, disseminada para todo mundo. Vocês querem fazer uma pergunta a mais? A gente vai abrir para as perguntas e respostas, Rafa, e eu até faço aqui o convite para quem está participando do evento. Existe aqui na ferramenta do Zoom, na parte de baixo, essa possibilidade de um diálogo. Então, tem aqui no Q&A, né? Que é Question and Answers. Então, vocês podem aqui fazer as perguntas e as respostas, e a gente, depois de ouvir essa primeira rodada, vai abrir para essa possibilidade. Fiquem à vontade de se manifestar. Super obrigada, Rafa, por compartilhar sua experiência, por trazer aí a sua atuação na OAB. É bem importante o que você está fazendo. Eu vou passar a palavra agora para a Maite, que vai complementar essa primeira rodada aqui, e vai contar um pouco não só do trabalho da Oxfam, né, mas também de toda a trajetória dela na contribuição justamente para essa pactuação e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país. Nesse momento tão difícil, Maite, seu trabalho é tão fundamental. Obrigada por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Obrigada, doutora Laís, pela introdução. Acho que para mim, no horário de agora, já é boa noite, né, a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito o convite da OAB São Paulo para poder vir fazer essa conversa hoje. Relacionar o ODS com desigualdade é uma coisa bastante simples, porque tem tudo a ver, né? Se a gente pensar
que a agenda dos objetivos, dos ODS, ela é uma agenda centrada nas pessoas. Ela é uma agenda que tem como princípio fundamental não deixar ninguém para trás. Ela é uma agenda que ela é integrada, que significa o quê? Você não pode perseguir o cumprimento de um dos objetivos de uma maneira em que ele prejudique os demais. Acho que ficou no mudo o seu microfone, se você... Alô? Voltou. Voltou. Obrigada. A gente não pode, por exemplo, na discussão dos ODS, esquecer dessa questão da integralidade dos objetivos. Então, nenhum dos atores pode pensar, por exemplo, a realização de um dos objetivos de uma maneira em que ele prejudique ou desequilibre o cumprimento de outros objetivos, né? Então, a ideia, essa trajetória que a Viviane trouxe de como foi construído os ODS, de que maneira, né, foi transformando a agenda dos ODMs, a agenda da Rio 92, da Rio +20, nessa agenda tão ampla e ambiciosa, é exatamente por construir uma estratégia que garantisse esse equilíbrio do tripé, que é o econômico, o social e o ambiental. Ela é uma agenda extremamente ambiciosa, né? Muita crítica no momento das discussões da agenda vinham nesse sentido de dizer que era uma agenda ampla demais, que seria muito difícil de cumprir e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, era absolutamente fundamental que essa agenda fosse ampla dessa maneira, porque o nível de transformação que a gente precisa, né, no nível global e no nível nacional, é muito grande. Então, a agenda precisava refletir essa ambição e esse poder de transformação. Né? Mais especificamente em relação às desigualdades, a gente tem lá muito bem mapeado o ODS 10, que é o ODS de redução de desigualdade dentro e entre os países. Né? Mas a gente não consegue nunca pensar a desigualdade de uma maneira que não se conecte com o ODS 1, de redução da pobreza, com o ODS 2 e 3, de fome e de segurança alimentar e de saúde, com educação, do ODS 4, com trabalho, do ODS 8, né, com todas as questões do ODS 9, de indústria e produção, né, energia, acesso à água, tudo isso está imbricado entre o que significaria, por exemplo, no Brasil, a gente se comprometendo a reduzir as desigualdades dentro do país, a gente precisaria trabalhar com absolutamente todos os ODS para fazer com que aquele ODS 10, de fato, em 2030, aquelas metas todas sejam uma realidade. Né? E passando pelas questões, né, de violência, mas da institucionalidade, nas questões de acesso à justiça, de fortalecimento das estruturas institucionais, a questão do ODS 17, que é das parcerias e dos meios de implementação, que envolve investimento, que envolve monitoramento e avaliação, tudo isso compõe o que seria uma estratégia ampla e transformadora para a redução das desigualdades. Né? E na Oxfam Brasil, para apresentar rapidamente para vocês, nós somos uma organização brasileira que foi fundada em 2014. A gente faz parte de uma confederação internacional, que é a Rede Oxfam. A gente tem hoje 21 escritórios afiliados e a gente atua em mais de 160 países. E o que a gente trabalha aqui no Brasil, especificamente, a gente atua para a construção de um Brasil mais justo, solidário e equitativo. Né? A gente trabalha com 3 áreas temáticas prioritárias. A primeira delas é juventude, gênero e raça, que é uma área temática focada na questão da desigualdade para juventudes, né, com os recortes interseccionais de gênero e raça no ambiente urbano.
né, focado principalmente na questão das desigualdades urbanas. A gente tem um segundo programa, que é Setor Privado, Desigualdades e Direitos Humanos, onde a gente discute e articula ações com o setor privado para a questão tanto de que maneira o setor privado pode contribuir para a redução das desigualdades e para o respeito aos direitos humanos. E a gente hoje tem um foco bastante importante nas questões de direito dos trabalhadores rurais, é a pauta que a gente tem atuado mais fortemente nos últimos anos. E uma área temática mais estratégica e de influência, de incidência, que é a área de justiça social e econômica, onde a gente atua de maneira mais ampla na incidência e no advocacy para diferentes pautas que tenham diálogo com a questão da desigualdade. A reforma tributária é uma das nossas principais pautas dos últimos anos, porque não dá mais para a gente aceitar um Brasil com um sistema fiscal e tributário tão regressivo e tão desigual, né, que reproduz a desigualdade e agora também mais fortemente, também por conta dos contextos da pandemia, a questão da pobreza e, infelizmente, a questão da fome voltou com muita força para o país, né? A gente tem visto, segunda-feira foi lançado o relatório da Rede Pensan, que foi um inquérito sobre segurança alimentar no país durante a pandemia, e a constatação foi de que hoje a gente tem 19 milhões de pessoas passando fome no país. O dado mais atual que a gente tinha era o dado de 2018, do IPEA, do IBGE, que dizia que a gente tinha 10 milhões de pessoas passando fome. Então, 2 anos depois, a gente tem quase 20 milhões de pessoas passando fome, e se a gente considerar que o campo da pesquisa foi feito nos últimos 3 meses de 2020, foi enquanto ainda tinha em vigor o auxílio emergencial de R$600. Então, se a gente repetisse a pesquisa agora, esse mês em abril, a tendência é que esse cenário seja muito mais assustador e alarmante do que esses 19 milhões de pessoas, né? E quando a gente fala de desigualdade, também é chocante um dado que saiu ontem, divulgado pela revista Forbes, que durante 2020, um ano onde a gente teve uma das crises financeiras mais profundas da história, a mais profunda da história recente, imagino, a gente gerou 20 novos bilionários no país. A gente, em 2019, tinha 45, hoje a gente tem 65 bilionários no país, né? E aí, de um dia para o outro, a gente tem esses 2 dados absolutamente díspares, né? 20 bilionários a mais no ano da pandemia, com 19 milhões de pessoas passando fome no país, né? A gente não tem como ter exemplo mais cruel do que é a desigualdade num país como o Brasil, né? E a gente não pode deixar de dizer também que a pandemia ela não gerou essa quantidade de desigualdades, ela escancarou desigualdades que já estão aí, né, historicamente, são desigualdades estruturais que a gente tem no país. E aí não só, e é importante dizer, não só da questão da desigualdade de renda, né? A questão da desigualdade de gênero apareceu novamente muito forte, tanto com a questão do trabalho de cuidado, do peso que o isolamento e o distanciamento social gerou sobre as mulheres, né? O trabalho de cuidado remunerado e o não remunerado, né? O impacto que isso teve na dinâmica, inclusive com a vivência, né? O aumento da violência doméstica, porque as mulheres, não só as mulheres, mas as mulheres e as crianças passaram a ficar mais tempo dentro de casa, sendo obrigadas a conviver muitas vezes com o seu agressor, que a gente sabe qual que é a dinâmica, né, da violência doméstica e da violência de gênero. Um impacto
absolutamente importante e significativo de desigualdade na educação, né, a qualidade da educação durante a pandemia, que foi possível ser acessada pelas classes mais privilegiadas, pelos alunos de escola privada, né, que tinham, né, não só acesso à internet, mas tinham os equipamentos, as condições de assistir a aula online, e os alunos das escolas públicas, né? Essa é uma desigualdade que a gente ainda vai levar um tempo, né, para entender o impacto real, do ponto de vista não só da saúde mental das crianças, mas também de aprendizagem, de evasão escolar, né, e um impacto mais geral do ponto de vista de empoderamento econômico, de inclusão econômica, de, né, completar a formação e tudo mais. E a gente também precisa atentar para as questões das desigualdades raciais, né? Foi absolutamente preocupante o dado que o IBGE soltou em junho do ano passado, de que pessoas negras tinham 40% mais chances de morrer de Covid do que pessoas brancas, né? E a gente sabe que isso é uma questão diretamente ligada à pobreza e à qualidade dos serviços públicos a que essas pessoas têm acesso, né? A gente demandava distanciamento social e estratégias básicas de higiene, que era lavar a mão, para pessoas que moram, muitas vezes, aglomeradas em um cômodo, com famílias grandes, né, ou aglomeradas no território, nas periferias e favelas do país, e muitas delas sem acesso à água, sem acesso a saneamento básico. E a gente vivendo uma pandemia onde o acesso à água é absolutamente fundamental para a proteção das pessoas, né? E isso são questões que, embora tenham ficado absolutamente evidentes durante a pandemia, elas são coisas que já estavam aí, né? São as desigualdades estruturais que nós, organizações da sociedade civil, vimos tentando pautar no país há décadas, né? A gente teve, nos últimos 30 anos, uma série de avanços e tudo mais, mas as questões estruturais ainda estão aí persistentes, né? E impedindo um tanto desse avanço. Então, quando a gente olha, né, para a quantidade de retrocessos que a gente teve no país ao longo de um ano, a gente consegue ter a dimensão do problema que a gente tem pensando a agenda dos ODS, né? Em janeiro, a gente também lançou um relatório onde um dos dados mais alarmantes, né, no mundo, as 1.000 pessoas mais ricas do país conseguiram do mundo conseguiram recuperar as perdas que elas tiveram ao longo de 2020 em 9 meses. Em 9 meses, as perdas que elas tiveram no primeiro trimestre da pandemia, elas recuperaram em 9 meses. As pessoas mais pobres vão levar 10 anos para voltar para o patamar de pobreza que elas estavam em 2019. Não é que elas vão levar 10 anos para deixar de ser pobres. Não, é para voltar a ser pobres no patamar que elas estavam em 2019. Então, o fosso de desigualdade se ampliou no país com a pandemia, né? E aí, voltando, queria agradecer muito a fala da Rafaela, porque a questão da governança, da implementação da agenda, ela é absolutamente fundamental, né? A questão das parcerias multissetoriais, elas são super importantes, é isso, é a articulação entre governo, sociedade civil e setor privado, mas essa agenda ela precisa ser orientada a partir dessa perspectiva do tripé e a partir do princípio de não deixar ninguém para trás. A gente precisa, né, discutir e fazer as reflexões em relação ao ESG, mas a gente não pode esquecer o S da discussão.
né? Muitas vezes a gente discute o ambiental e a governança corporativa, e a parte social fica ali, paradinha, né? Sem grandes investimentos do ponto de vista da construção de solução. E quando a gente tem experiências como a do Ceará, por exemplo, ou a de Francisco Morato, que a Vivi estava comentando antes, é isso, é o poder público também aproveitando essa agenda para ajudar a organizar a sua gestão, seu governo, as políticas, porque a ODS não traz nada novo para o país, é a nossa agenda cotidiana do dia a dia, né? Já faz parte do nosso dia a dia, não é uma agenda internacional sendo imposta para o país, como tentou-se convencer em 2019. Então, para ir encerrando um pouco a minha fala, para a gente ter tempo de fazer outras conversas, a questão é a gente não pode esquecer, né, pensando da perspectiva do terceiro setor e a agenda dos ODS, duas coisas que aconteceram no início de 2019. A primeira delas foi que o governo Bolsonaro liquidou a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado em 2016. Eu tive a alegria e a honra de ter sido uma das representantes da sociedade civil na comissão e da gente ter conseguido completar o nosso primeiro mandato, porque, né, toda essa questão, né, da atualização das metas, da discussão dos indicadores, da construção das comissões estaduais e municipais, tudo isso a gente discutia e preparava no âmbito da Comissão Nacional. E, do ponto de vista da participação também, o decreto que ficou conhecido como revogaço, não só, né, desmantelou a estrutura de participação social de muitas políticas públicas absolutamente importantes, como também foi um dos grandes primeiros sinais de que a participação da sociedade civil e do terceiro setor não é bem-vinda, e a gente tem visto outras investidas do governo para reduzir espaço cívico, para reduzir a participação da sociedade civil na discussão de políticas públicas, em manifestação, né, para pressionar o governo a fazer o que precisa fazer, né, e que não está sendo feito, né, evidente para todo mundo. Então, para começar a nossa conversa, acho que essas são as minhas primeiras reflexões. Obrigada. Super obrigada, Maitê. É muito importante seus relatos, muito importante as coisas que você traz e, enfim, os espaços que você ocupa. Então, obrigada mesmo de você estar aqui presente. Eu acho até que você já respondeu uma das perguntas aqui, que é da Renata Fortunato, né? Ela pergunta se enfim, se acredita que o retrocesso no atingimento dos objetivos foram ocasionados principalmente pela pandemia, né? Na verdade, não necessariamente, né? Mas, enfim, vamos fazer uma rodada um pouco para avaliar um pouco essa situação entre a pandemia e os demais fatores do cenário que possa ter eventualmente atrasado, né? Eventualmente não, seguramente atrasado o cumprimento dos objetivos sustentáveis, né? A gente tem aí, obviamente, o horizonte de 2030 para atingir, mas esse horizonte ele nos parece cada dia mais longe, na medida em que não só a gente está nessa situação completamente inusitada, né, de uma pandemia mundial, como também a gente está num cenário, enfim, político nacional extremamente complicado. Então, da perspectiva de vocês, o que vocês acham? E acho que até para a gente pensar numa agenda propositiva, né, não só o diagnóstico dos retrocessos, mas pensar, enfim, o que é possível fazer da perspectiva das organizações da sociedade civil nesse momento, para a gente tentar também, enfim, pensar caminhos, né? Não sei se vocês querem fazer a mesma ordem ou mudar. E quem estiver aqui participando e escutando, fiquem à disposição e à vontade para enviar as perguntas. Pode ser as perguntas pelo
question and answers, mas pode também ser pelo chat, viu, gente? Quem quiser, as duas formas vão funcionar com a gente, tá bom? Vivi, você quer comentar um pouquinho? Eu acho que assim, né, fazendo um gancho da pergunta da Renata e com a fala da Maitê, eu acho que a Maitê traz bastante situações e muito tristes, mas que realmente é a realidade. E eu acho que a pandemia, não acho que foi só a pandemia, eu acho que foi uma união de pandemia com o atual presidente, né? A atual gestão. Eu acho que foi uma combinação que fez realmente que o Brasil retrocedesse. E, né, quando você fala que a Agenda 2030 está muito distante, ao mesmo tempo que ela está muito distante, passa muito rápido. Já se foram 5 anos. E nesses 5 anos, pouco avançou e muito se retrocedeu. Então, chega até a ser angustiante, né, do que a gente pode fazer. Mas eu acho que essa soma de pandemia mais governo fez com que realmente o Brasil tivesse nessa situação mais caótica, né? E não só o Brasil, mas eu acho, né, como todos os outros países aí que têm, ainda mais os subdesenvolvidos. Eu acho que, é claro que, né, ainda mais com todas esses casos contados aí pela Maitê, desses dados, mostra que ainda mais o terceiro setor ele tem espaço para atuar. E eu acho que não é só parcerização com o governo ou empresas para atingir a ponta, né, a pessoa em si, mas também fazer essa participação do meio de campo, né? Infelizmente, a gente tenta e pouco consegue, mas fica muito claro que criar dados como esse que a Maitê coloca, quando você chega com dados, a composição desses índices, desses dados, dessa formação desses dados, facilita muito na discussão, facilita muito em você trazer uma realidade baseada em dados para poder fazer proposições, para poder pensar estratégias, porque senão fica, né, obviamente, muito subjetivo. Então, o que a gente do terceiro setor acho que poderia fazer é não só continuar com a questão do advocacy, né, estar presente em várias frentes possíveis, né? Você vê a reforma tributária e esqueceram de sociedades sem fins lucrativos, né? A gente que está lá tentando participar de fórum de participação para poder fazer com que essa agenda do terceiro setor fique em voga. Então, eu acho que quanto mais a gente puder fazer de política pública para poder participar, para não deixar que essa agenda, e com base nesses dados, sejam esquecidos, é papel fundamental do terceiro setor como nossa mobilização, que a gente tem esse poder de mobilizar. Então, cada vez se unir mais para poder escancarar esses dados aí, para que o governo possa fazer políticas públicas com esses dados, né, a partir de então. Legal, Vivi. Rafa, você quer comentar? Você está com o microfone desligado. Sim, acho que é inevitável, né, os impactos dessa pandemia na agenda. Se a gente for olhar cada ODS em si, né, cada meta em si, a gente teve impacto na educação, né, dos estudantes, impacto na desigualdade social, como a Maitê enfatizou aí, no colapso no sistema de saúde, né, então fez retroceder a questão do objetivo, né, de saúde e bem-estar. Por parte aqui dos municípios, a gente teve um déficit de arrecadação muito grande, né, com a crise econômica, né? Então, tudo, uma coisa levou a outra. Então, é uma coisa que transcende tudo, né? E eu acho que a oportunidade é a gente pegar essa crise agora, utilizar essa crise para iniciar a década de ação, né, de implementação dos ODS. E eu acho que tudo está muito interconectado. E eu acho que a relevância dessas metas é mais importante do que nunca agora, para a gente poder conseguir chegar a 2030, né? Tirar esse atraso aí que essa pandemia deixou na gente. É só isso mesmo. Obrigada, Rafa. Maitê? Eu concordo com os dois elementos, principalmente trazidos pela Viviane, porque uma coisa que eu fico pensando, né, quando a gente fala de
os retrocessos, quais são as causas dos retrocessos? É óbvio que a pandemia teria impactos significativos em qualquer país como teve, né? Mas o retrocesso em si, ele é resultado da inação ou da incompetência ou da escolha política feita pelos governos, né? A demora, por exemplo, na aprovação do auxílio emergencial, a postura negacionista do governo federal, a demora na compra das vacinas, a opção por incentivar o uso de tratamento precoce cientificamente comprovado que não fazia efeito algum. O cancelamento, a suspensão do auxílio emergencial em dezembro, sem considerar o cenário de não finalização da pandemia que a gente tinha no país. E, novamente, uma demora para colocar isso de implementação. A ineficiência da execução dos programas de apoio de proteção ao emprego e de proteção às empresas, né? A falta de uma proteção mais significativa para as pequenas e médias empresas. Tudo isso pode ser colocado politicamente na conta da pandemia, mas não é culpa da pandemia necessariamente, é o resultado da maneira como o governo optou por fazer a gestão dessa crise, né? A gente está vivendo uma gestão de crise que é focada na descoordenação de esforços. Eu nunca vi, na minha história, pelo menos, né, tanta descoordenação, a promoção de descoordenação federativa para a implementação de uma política pública, né? Isso, sim, é o que traz o retrocesso. Impacto, com certeza teria, não há como não haver impacto, mas o retrocesso em si e o tempo que a gente vai levar para conseguir reconstruir esse país, ele tem CEP e CPF, né? Ele tem um responsável, né? Que, no caso, é o governo federal, a partir da consequência das suas inúmeras decisões equivocadas ao longo desse último ano. E até, Maite, no sentido de também não seguir também as recomendações da OMS, né, que é uma organização super respeitada mundialmente, né? Exatamente. Sempre de contra, né, as diretrizes, né, Exatamente. Então, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque muitas vezes, quando a gente pensar o impacto causado pela pandemia, pode soar como se fosse algo inevitável, e não é inevitável, né? E é isso que a gente precisa pensar, do ponto de vista do que a sociedade civil pode fazer. Eu concordo com a Vivi, né? Toda a questão de mobilização e incidência, advocacy, que a gente já tem feito, né? Tanto a própria aprovação do auxílio emergencial é uma vitória da pressão da sociedade civil em articulação com o Congresso Nacional, né? Agora está havendo também uma grande mobilização em torno da questão das vacinas, também por conta da situação que a gente está. É importante a gente lembrar também que o ano passado a gente teve, num período de 4, 5 meses, um volume de doação de 6 bilhões de reais, né? Na maior parte dessas doações, o monitoramento, né, que a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, faz, eles fizeram o radar Covid, que é o monitoramento dessas doações. O setor privado entrou pesadamente com doação, tanto para questões de cesta básica, mas muito mais focado na questão da saúde, da compra de insumos, de EPIs, até financiamento para a construção de hospitais e tudo mais. E é importante dizer que a gente está numa situação onde a gente precisa de uma nova onda de solidariedade, né? A gente sabe que o esforço do ano passado foi muito importante, mas a gente está hoje, um ano depois, no pior momento da pandemia. Então, a gente precisa renovar essa onda de solidariedade, principalmente agora mitigando as questões humanitárias mesmo, que essa quantidade absurda de gente passando fome,
Aproveito para divulgar aqui, inclusive, que a gente, Oxfam Brasil, em parceria com a Coalizão Negra por Direitos e outras organizações, a gente está com uma campanha, se tem gente com fome, dá de comer, e a gente tem como meta atender 220 mil famílias no país. Né? Existem outras campanhas, né? Acho que diferentes mobilizações acontecendo, então é importante que a gente renove essa onda de solidariedade para conseguir segurar o tranco, porque tá puxado. E solidariedade, acima de tudo, também do terceiro setor, né? Porque quando a gente tiver essa questão de omissão do governo local, do governo, né, federal, a gente vê uma atuação bastante efetiva do terceiro setor nesse sentido também, né? Não, e quando você fala que a gente, né, houve a onda de solidariedade em março do ano passado, quantas mil mortes a gente tinha por dia, né? Hoje a gente está com quantas mil mortes por dia, né? Sei lá, mais de 4 mil, e você fala, se nesse um ano a gente fez pouca coisa, imagina agora que a gente está na pior parte, acaba realmente desesperador, né? Porque a gente fala, se a gente achava que estava ruim e não deu em nada, você imagina agora que a gente está muito pior, né? Qual que é o futuro, né, para o Brasil? Enfim, tem responsabilidade muito objetiva, né, muito certa, mas também tem muita gente que pode ajudar a mudar esse cenário, né? No tema das doações, por exemplo, a gente, enfim, poderia ter mais apoio dos parlamentares, não só para ter uma reforma tributária sustentável, mas também que seja justa, né? A plataforma para o novo marco regulatório das organizações de sociedade civil tem um slogan que eu acho super interessante para a reforma tributária nesse sentido, que é a solidariedade não se tributa, né? Então, não só a tributação incidente sobre a existência, as atividades e projetos das organizações, mas principalmente também sobre as doações, porque a gente ainda hoje tem uma tributação de normalmente 4%, né, no Brasil afora. Existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que foi feita para mapear todos os estados, é um imposto de competência estadual, e a gente tem, enfim, alguns estados que oferecem isenção, outros que não oferecem, uns de forma mais burocrática, outros menos. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem um processo administrativo junto à Secretaria de Justiça ou Secretaria de Cultura ou Secretaria de Meio Ambiente para esse reconhecimento primeiro de um certificado para depois buscar a isenção correspondente na Secretaria de Fazenda. O Estado do Rio de Janeiro inovou, conseguiu a sociedade civil local se mobilizar e lá existe uma isenção total, sem burocracia, né, uma coisa mais autodeclaratória. E a gente está, enfim, nesse movimento aí Brasil afora de buscar essa desoneração da doação. Porque quando a gente fala em organização, né, quando nasce uma organização, ela já nasce devendo, né? Porque qualquer recurso que ela recebe, ela já tem que pagar. Então, ela já nasce, além de nascer para ajudar, ela já nasce devedora, né? Um absurdo. Mas, gente, tem mais uma pergunta aqui no chat e eu também tenho uma pergunta para vocês, aqui tentando aproveitar essa sabedoria, a experiência de vocês sobre a questão dos ODS também, né? Acho que eu vou conectar as duas perguntas, a que está no chat e a que eu quero fazer para vocês. A que está no chat é um pouco traduzindo assim, um pouco do espírito, né? Uma pergunta da Nicole, que as ODS fazem parte da temática das organizações, mas ela questiona, será que está mesmo essa pauta 2030 fazendo parte das discussões e das metas das organizações? É algo realmente visto como uma meta para as entidades em geral? E a minha pergunta tem um pouco a ver com o sistema internacional, essa visão, né, do global local, do local para o global, né? Porque, às vezes, enfim, para as organizações comunitárias de base, as questões que são da ONU, as questões que são dos organismos internacionais, e aí, muitas vezes, negacionismos de OMS, às vezes, vem um pouco de tentar dizer que estão querendo impor coisas, né? A Maite comentou sobre essa questão da imposição de agenda, quando, na verdade, é uma agenda de reconhecimento das questões que estão colocadas no território, e não de imposição de novas questões, mas sim de sistematização e visibilidade das coisas que já existem, e aí um pouco de escutar como é que na visão de vocês, como é que é feito o monitoramento, né, enfim, pela ONU dessas
metas, indicadores e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, tem a questão dos relatórios que são feitos, né? Então, quem quiser buscar mais informações, onde pode se conectar, como é que as organizações podem entender melhor, não só como trazer essa narrativa, mas também acompanhar a implementação e, de alguma forma, se ver, né? Se enxergar nesse processo de contribuição para, de fato, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essas pactuações nunca vêm sem muita luta, sem muito esforço, muita conquista. Então, a própria transformação dos objetivos do milênio para os objetivos de desenvolvimento sustentável teve muita reflexão, teve muita articulação para que se estendesse, se ampliasse a agenda, como aqui foi colocado, né? Então, como é que a gente, enfim, que recado final a gente consegue dar para as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois, para que elas consigam se conectar aí a essas potencialidades, entendendo que, claro, nesse momento tão tenebroso da nossa história, as pessoas estão também tentando sobreviver, estão com muitas questões ao mesmo tempo, mas só para a gente também dar aqui um pouco de inspiração para o trabalho das organizações, eu queria um pouco ouvir vocês nessa conexão das duas perguntas, né? Como é que a gente populariza, traz para o chão a ONU e os ODS, né, para que as organizações se enxerguem nesse processo, e como monitorar mais, como participar mais, e que referências vocês passariam também para engajamento, além de, claro, seguir as redes da Oxfam, da Vivi, da Maitê e da Rafaela. Eu posso começar? Eu acho que essa parte, né, de avaliação, de acompanhamento, eu acho que a Maitê tem mais bagagem para poder falar, mas o site do IBGE e do IPE, você consegue avaliar cada uma das metas, quando cabe ao Brasil, se alcançou, se não alcançou. Então, tem várias organizações que fazem esse acompanhamento. Então, não é, né, não é difícil você não acompanhar se você não queira, né, se aprofundar um pouco nisso, mas acho que a Maitê ali tem mais condições de responder a pergunta. Agora, quando você fala, né, que a Nicole pergunta das estratégias, se isso está no chão das organizações, eu acho que as organizações que elas têm mais estruturadas, que têm mais recursos, elas até podem fazer um planejamento estratégico, ou seja, até aquelas que fazem, né, o planejamento estratégico, porque não, com certeza não é a maioria, eu acho que elas até pensam na ODS, mas o universo de terceiro setor, ele é muito amplo, né? Você vê diferentes níveis de organizações sem fins lucrativos. Então, as maiores, eu até acho que elas têm essa preocupação, elas têm isso no radar. E mesmo porque, como eu disse, os editais que elas buscam recurso já estão fazendo com que elas tenham essa reflexão. Opa, o que é ODS? Então, eu já tenho que fazer com que o meu projeto esteja ligado a alguma coisa. Então, eu acho que, assim, né, o mercado está cobrando que elas desenvolvam projetos nesse sentido. Mas, internamente, na missão de cada uma delas, eu acho que isso ainda não é real. Porque, como eu disse, né, tem aquela ali da esquina que faz um trabalho super importante, que atende aquela comunidade, aquele público específico, ela luta para sobreviver, essa organização. Quem dirá ainda fazer um planejamento estratégico com base na ODS. Então, né, não tem pé, não tem braço, não tem pessoas capacitadas para fazer isso. Então, isso eu acho que é uma oportunidade, no sentido de nós, sociedade civil, né, fazer essa formação realmente, trazer para as organizações, sejam de maiores, menores ou, né, ou médias, já trabalharem nisso internamente, não só na busca de um recurso, né, se deparar com essa questão. Então, eu acho que ainda falta muito para a gente avançar nesse sentido. Mas, como eu disse, né, tem a escola aberta do terceiro setor que tem cursos gratuitos sobre a ODS. Então, também tem muito material,
E também falta, eu acho, né, a vontade, não é o desconhecimento. Primeiro, acho que a gente tem que colocar aquela ideia nas organizações, para depois elas buscarem material. Mas tem muita coisa que você pode encontrar para poder né, fazer internamente um trabalho ali dentro da sua organização. E eu até queria também falar para a Maitê da estratégia ODS, né, que você falou que você fez parte, Maitê, falar um pouco como que surgiu essa estratégia ODS, porque ela foi importante para Francisco Morato, então acho que seria legal você compartilhar também. Super obrigada, Vivi. Rafa? Você está sem áudio. Só corroborando aí a fala da Vivi, o IBGE foi um instituto que ele atuou bastante nessa questão de índice de desenvolvimento sustentável, né? Foi criado um diagnóstico, né, do Brasil, de como o Brasil estava em relação à Agenda 2030. Então, acho que isso é um ponto de partida para quem quiser se interessar, entender de que forma pode mudar esse índice, né? Eu aqui, como cidadã, né, como advogada e como gestora pública, eu tento fazer a minha parte, né, de disseminar essa agenda aqui localmente, como a gente falou, um objetivo global, mas você tem que buscar o seu resultado local. Então, eu tento trazer isso para o meu trabalho como gestora pública, né? De cada dia mais, eu acredito que é um trabalho de formiguinha mesmo, no meu caso, né? Porque a gente, como o setor público, apesar do governo federal, ele não está engajado de forma que a gente espera, né? Em relação à Agenda 2030, a gente vê aí muitos governos locais que estão totalmente engajados nessa agenda, né? Aqui em Maceió, a gente tem trabalhado muito com essa Agenda 2030, com os ODS. Eu vejo que o estado do Paraná é um estado que está super avançado em relação a isso. E é isso, eu acho que só o que a gente está fazendo aqui hoje já é um pouco do que a gente tem que fazer assim, na dimensão maior, assim, porque as pessoas que estão aqui assistindo hoje, eu espero que impacte positivamente na vida delas e elas procurem pesquisar, entender o que são os ODS, o que é a Agenda 2030, para poder trabalhar em conjunto com a gente aí em parceria, né? Porque a Agenda 2030 é isso, é um trabalho de parceria de todos nós. Só isso, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Maitê? Eu vou começar pela pergunta da Nicole e acho que eu vou defender um pouco as organizações da sociedade civil, porque a gente não pode esquecer que a agenda dos ODS ela é um compromisso de Estado, né? São os Estados, parte da ONU, que se comprometeram a atingir todas aquelas metas. A participação da sociedade civil, do setor privado, é absolutamente fundamental, porque também é pacífico o consenso de que a gente não vai cumprir todas essas metas sem parcerias multissetoriais, né, sem envolver e articular os diferentes setores da sociedade. No momento que a gente está, né, se a gente parte do pressuposto que a agenda dos ODS ela não é uma agenda nova, ela é uma agenda que é o cotidiano do país, colocada num embrulho diferente, num embrulho internacional, e que antes da pandemia, eu acho que era... Oi? Eu brinquei que fizeram um embrulho com o laço das Nações Unidas, mas é o nosso chão de fábrica, né? É o nosso do território mesmo. Mas antes da pandemia, era um pacote muito bonito da gente vender, né? Diante da situação que a gente tem hoje, assim, eu ficaria muito feliz e satisfeita se a gente conseguisse fazer com que o conjunto das organizações da sociedade civil conhecessem a agenda e conseguissem entender que o que elas fazem contribui para aquilo, né? E conseguir minimamente usar esse argumento nas suas diferentes articulações, porque exatamente tudo isso que a Vivi falou, hoje em dia os financiadores pedem para você articular a sua ação com os objetivos, né? Com qual objetivo você vai estar impactando mais ou menos. Mas acho que não dá para cobrar que as organizações da sociedade civil tenham
metas específicas para os ODS, porque esse cumprimento de metas ele é muito mais amplo do que as organizações conseguem fazer. O que as organizações conseguem fazer? Conseguem contribuir e pressionar para que o governo faça. Conseguem contribuir e pressionar para que o setor privado adote as práticas de ESG, né? Para que os governos locais façam o planejamento das suas políticas orientadas para aquele conjunto de metas. E a sociedade civil, obviamente, como controle social, vai participar ativamente do monitoramento e da construção dessas políticas, né? Então, entender o que é a agenda e se enxergar nela, acho que é o passo mais importante de todos, né? Que é ela conseguir se ver refletida nessa agenda. Em relação ao monitoramento em si, mais especificamente, anualmente a ONU faz um encontro global, que é o Fórum Político de Alto Nível, que acontece em julho, todos os anos, que é esse grande momento de revisão dos ODS, onde, inclusive, os países podem apresentar relatórios voluntários para dizer como é que está o andamento da agenda nos seus países. Os estados subnacionais também podem, mas a dinâmica funciona um pouco diferente. O Brasil apresentou relatório em 2017 e depois não apresentou mais e acredito que antes de 2023 não vai apresentar também. Então, a gente tem, né, o IBGE e o IPEA como grandes fontes públicas de monitoramento, porque tem base de dados pública, porque estão fazendo publicações e análises sobre isso, que é muito relevante, e a gente tem os esforços da sociedade civil, né? Um deles é o GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que produz o relatório Luz, que a Viviane já comentou. A gente, como Oxfam Brasil, faz parte do GT. E eu, particularmente, quando eu estava na fundação também, né, estava na construção do GT, na época a gente discutia, chamava de ainda agenda pós-2015, porque não existia efetivamente o acordo, e o próximo relatório Luz deve estar para ser lançado em julho, porque é sempre nas vésperas do Fórum Político de Alto Nível que o GT lança o relatório. A gente já está na produção de um novo, que deve ser lançado até o início de julho, com novamente o monitoramento. E a estratégia... Maite, esse relatório que vocês produzem, ele serve efetivamente como oficial para discussão quando o Brasil participa desses encontros de julho? Não, ele funciona... O relatório oficial é sempre relatório de governo. Tá. Ele funciona como... Recente, a partir da agenda dos ODS, começou a se chamar de relatório Luz. Antes era chamado de relatório Sombra, que era a visão da sociedade civil da implementação, mas não tem caráter oficial, porque é isso, a ONU é uma organização de estados, então o oficial é aquilo que vem do governo. Mas eu gostei da mudança do nome. Eu até queria contribuir. Mais interessante. Eu até queria contribuir um pouco nesse debate, que, assim, apesar de não ser oficial, ele é oficialmente considerado, né? Sim. Que é como é todo o sistema internacional de direitos humanos. Então, todos os monitoramentos, eu fiz até um pouco dessa provocação para a gente poder explorar um pouco mais para as pessoas que estiverem assistindo, mas todo o monitoramento do sistema internacional envolve esse processo de recepção dos relatórios. No caso dos tratados vinculantes, os países são obrigados a apresentarem os relatórios em determinados prazos de forma periódica, para mostrar o cumprimento desses direitos no país. Então, a ONU recebe esses relatórios e a ONU recebe também a possibilidade de trazer contribuições da sociedade civil. Então, historicamente, esses relatórios da sociedade civil eram chamados de relatórios sombra, justamente por serem os relatórios que vão acompanhando os relatórios oficiais dos estados. Mas excelente, faz parte, a incorporação de novas narrativas faz parte também desse processo afirmativo da presença da sociedade civil nesses espaços internacionais.
E aí um pouco dessa mudança de relatório sombra para relatório luz, no sentido de, não estamos na sombra, né? Estamos aqui colocando luz nos problemas, porque o Estado vai lá e diz que está tudo lindo, maravilhoso, quando não está, né? Então, nesse processo, isso ajuda muito a fazer a lista de issues, né? A lista de perguntas que o país é submetido para responder. Então, é super importante em todas as áreas, né, do Sistema Internacional de Direitos Humanos, e é muito parecido o sistema de monitoramento aqui que a Maitê está contando, no caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nessa perspectiva de que a gente, então, tem que receber uma informação oficial do país, mas a gente também recebe, e quanto mais articulado for, mais forte e legítimo é esse relatório, né, a contribuição daquelas questões que não estão sendo visibilizadas ou que, de alguma forma, também estão sendo contadas de maneira equivocada ou até mesmo não estão sendo contadas, né? É o processo atual, que é o processo de lacuna, um processo de ausência. Então, mesmo na ausência do governo, a sociedade civil está lá, presente, denunciando, criticando e fazendo o seu papel devido, né? Então, é super importante esse processo, celebro muito esse sistema, essa possibilidade, só quis aí dar uma contribuição que é isso. Tecnicamente, ele não é o relatório oficial do Estado, mas ele é um relatório importante, considerado, relevante, e que bom que ele existe, que a gente, enfim, está trabalhando nessa perspectiva, né? Rafaela, fica aí de olho aí para pensar no ente subnacional e apresentar também uma contribuição, né? Ou, de repente, pensar numa articulação de municípios, né? Tem tanta associação municipalista também no país, que seria interessante ter um relatório de uma, sei lá, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Existe hoje a Rede Nacional a de Confederação. Prefeitos, a Rede Nacional, e eles, inclusive, criaram uma cartilha para que os municípios eles usassem no planejamento estratégico deles os ODS. Então, eles têm uma cartilha, é Rede Nacional de Prefeitos, que Maceió faz parte. Então, já existe esse movimento, né, em relação aos ODS, essa implementação para os governos locais. Graças a Deus, nós vemos, nós vemos uma democracia de autonomia, né, em 300 federados. Então, isso... então, agora tem que se articular para não só enfim, fazer essa orientação, mas agora trabalhar no monitoramento, porque é isso, tem esse processo inicial de conscientização, de sensibilização que a gente conversou aqui no começo, né? E agora a gente está um pouco terminando, pensando bem como que a gente não só incorpora e coloca nas narrativas de financiamento e de ação mesmo, né, de projetos e atividades, mas também como é que a gente monitora e complementa, né, e ajuda. Se eu não me engano, acho que foi a comissão, né, da antiga gestão, não sei se a Maitê pode me corrigir em relação a isso, que criou essa cartilha de internalização da agenda para os municípios. Houve isso, Maitê? Você sabe dizer? Sim, era uma das grandes pautas da agenda, porque na comissão a gente tinha a Confederação Nacional de Municípios, e um dos grandes pilares da atuação da comissão nesse primeiro ano de estruturação de governança era pensar a estratégia de internalização. A Confederação Nacional de Municípios fez diferentes materiais, a Frente Nacional de Prefeitos também fez. Isso. A Frente Nacional de Prefeitos são as grandes cidades e a Confederação Nacional de Municípios são os municípios menores. E é isso, tem uma gama, né, de ferramentas e de instrumentos de monitoramento que foram sendo criados ao longo dos últimos anos, né, temáticos. A Fundação Abrinq faz relatórios específicos de direito de criança e adolescente, por exemplo. Né, os grupos de clima e mudanças climáticas também fazem os seus relatórios. Então, de fato, tem uma série de instrumentos. E eu só queria retomar uma questão que a doutora Laís colocou, de que é importante a gente pensar também, né, que o sistema internacional de direitos humanos tem diferentes mecanismos de participação, né? Então, o Fórum Político de Alto Nível tem os major groups, que são grupos temáticos onde a sociedade civil participa. Esses grandes eventos, seja no nível da América Latina ou no nível
global, tem os momentos que são o evento pré, que é um evento da sociedade civil, onde a sociedade civil também elabora documentos para influenciar o debate que vai acontecer oficialmente naquele momento. A gente tem, nos momentos globais da ONU, os side events, que são os espaços onde a sociedade civil consegue levar o seu debate para dentro da esfera do sistema da ONU. E a gente tem também um sistema, um momento de participação e de monitoramento que não é necessariamente vinculado aos ODS, que é a revisão periódica universal, onde a sociedade civil tem sempre, principalmente no Brasil, tem um papel muito importante de denúncia e de revelação mesmo do estado das coisas, né? De dizer efetivamente como está a situação de direitos humanos no país. Então, essa participação internacional também agora, com a pandemia, ficou mais fácil, porque os eventos passaram a ser online, então a questão do custo de deslocamento deixou de ser uma questão. Isso é importante, porque isso democratiza a participação, mas também são espaços importantes para o monitoramento do cumprimento de todos esses acordos. Eu queria até retomar um pedaço da sua fala também, Maite, porque quando a gente fala das metas das entidades, que foi um pouco da provocação da Nicole, né? Isso tem muito a ver, por exemplo, também com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é um pouco na linha de construir metas, indicadores e resultados para parceria. A gente está falando de fazer algo que seja relacionado àquele pedaço da política pública como um todo. A organização não é responsável pela obrigação do Estado, ela é responsável por um pedaço da obrigação do Estado, mas a obrigação do Estado continua sendo a obrigação do Estado. E não é diferente no caso dos ODS, essa obrigação é uma obrigação do Estado. Então, as organizações têm um papel de contribuição, de complementação, seja no fazer, né, na execução direta, ou seja nesse processo de crítica, denúncia, construção, promoção de defesa, promoção e defesa de direitos, né? Então, acho que é bem importante ficar claro, né, que, enfim, as organizações da sociedade civil fazem parte desse ecossistema, mas elas não são as responsáveis por esse processo de implementação. Mas quanto mais elas se colocarem dentro do processo de implementação, mais a gente vai conseguir ter uma melhor implementação, porque a gente vai estar com todos os atores dos espaços cívicos sendo ativados para que isso aconteça, né? Então, isso é super importante. E fazer coro aí ao lamento do fechamento da comissão e de todos os conselhos que foram objeto desse decreto que você citou, né? Você chamou do decreto de revogaço. E eu lembrei até que essa semana, esse mês, a gente está tendo, não sei se é esse mês ou essa semana, mas, enfim, eu não sei exatamente quando esse vídeo vai para o ar, mas, assim, abril de 2019, então agora a gente está em abril de 2021, está sendo promovida uma campanha da descomemoração sobre o decreto 9759 de 2019, que é esse decreto que justamente fechou vários conselhos de direitos e políticas públicas, comissões nacionais, e que são espaços fundamentais para a construção das políticas e, enfim, das ações do Estado, né? Então, o Estado precisa ser poroso, ele precisa ser permeável, ele precisa escutar as organizações da sociedade civil justamente para poder construir políticas públicas que sejam mais aderentes à realidade, né? Então, é bastante preocupante isso e alarmante e precisa fazer parte das pautas e das conversas para que a gente, enfim, os poucos espaços que sobraram são os espaços previstos em lei, a gente tem ações no Supremo Tribunal Federal discutindo não só, enfim, composição, mas manutenção, né? Porque, no fundo, ao final, a gente está falando da manutenção da democracia, são espaços que a gente construiu ao longo de anos, no nível local, estadual, federal, justamente para que a sociedade civil pudesse ter voz, e é um processo formativo ao mesmo tempo, né? Eu fui 5 anos conselheira do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, eu acompanho muito a pauta dos direitos humanos das pessoas com deficiência, e fui designada pela OAB Federal para fazer parte desse conselho e
como eu aprendi com aqueles conselheiros, né? Como eu pude contribuir, mas também como eu aprendi fazendo parte daquelas discussões e a gente tentando formar os consensos e as análises sobre os temas específicos dos direitos das pessoas com deficiência, né? E assim são em cada pauta, em cada área específica. Então, a gente precisa realmente buscar reativar essa força da nossa sociedade, e isso tudo faz parte desse contexto aí que a gente está conversando. Porque, de novo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dependem de uma democracia forte, de sociedade civil ativa e operante, né? Então, gente, nós estamos caminhando agora para o nosso final. Eu vou fazer uma última rodada, então, para as considerações que vocês acharem importante fazer para complementar e para deixar registrado para as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, já agradecendo bastante, porque o diálogo foi muito rico, prazeroso, e, enfim, eu passo a palavra então para a Viviane. Eu acho que assim, né, a gente não pode desistir, né, por mais que tenham, a gente falou de muitos dados aí entristecedores, mas eu acho que a gente não pode desistir. Nós, militantes do terceiro setor, a gente vê que tem espaço e que a gente vai continuar. Então, não sairmos daqui, né, com uma tristeza de, ai, o mundo acabou, só daqui, quando conseguiremos, né, quando vamos conseguir progredir e não retroceder nas metas, mas sim com o sentido de que tem espaço ainda para a gente mobilizar, né? A gente tem espaço, a gente pode se unir e pode tentar alcançar essas metas. Ainda faltam 10 anos, serão aí longos 10 anos, mas que a gente não desista. E, né, como terceiro setor, continue realmente nessa agenda de encaminhar o advocacy, de cobrar do governo, de se unir para poder alcançar essas metas, porque ou a gente alcança, gente, assim, não dá para ficar pior do que já está, né? Então, a gente tem que se unir para, pelo menos, manter do jeito que está, é o mínimo que se espera, mas eu acho que tem um longo caminho, mas também é um caminho de oportunidades. Então, a gente tem que se unir e não pode desistir, né? Então, estamos aí na luta. Obrigada, Viviane, por se colocar nessa luta também. Rafaela? Rafa, seu áudio. Gostaria de agradecer a vocês, foi bastante produtiva essa reunião, bastante agregadora. Aprendi muito com Laís, Maitê, Viviane, doutora Renata, agradecer pelo convite, doutora Ana, que estava aqui e apresentou, e dizer que é isso mesmo, acho que a Agenda 2030 ela tem a finalidade maior de unir esforços, né? Seja do terceiro setor, do setor público, setor privado, acho que a união de esforços com certeza vai agregar para que essa agenda seja efetivada e até 2030 a gente consiga aí chegar nesses objetivos. É isso, muito obrigada. Obrigada, Rafa. Maitê? Eu também quero agradecer mais uma vez o convite, a o acolhimento da doutora Renata, né, da sua condução, doutora Laís, e também as minhas colegas de mesa, né? Acho que a gente acabou se adaptando a esse formato online, mas eu honestamente não vejo a hora de poder voltar a encontrar as pessoas pessoalmente, fazer eventos públicos, porque também essa troca presencial também faz muita diferença, inclusive do ponto de vista da articulação, né, da gente poder estar junto, discutindo as coisas, tomando um cafezinho ou fumando um cigarro para quem fuma do lado de fora, né? Aquele momento especial ali onde conexões acontecem, e eu concordo com a Viviane da importância da gente se manter unido e firme, né? O cenário não está fácil, pode ficar mais difícil ao longo do ano, mas a gente também precisa ter em mente qual que é o nosso lugar,
né? O nosso lugar como sociedade civil, o nosso lugar como pessoas brancas, o nosso lugar como mulheres ativistas, né? O nosso lugar como pessoas que, por mais difícil que esteja essa situação, a gente está numa situação muito melhor do que muita gente. E a gente tem condições, inclusive do ponto de vista de capital político, de fato, pressionar para que o rumo das coisas mudem e que a gente consiga entrar numa rota, num ciclo virtuoso de cumprimento dos ODS, né? Acho que a gente nunca pode esquecer que o Brasil é referência mundial de cumprimento dos ODMs, né? E a gente precisa trabalhar para que a gente não inverta essa referência e que a gente fique como o país que não conseguiu tratar bem das questões da pandemia, que não conseguiu avançar em relação aos ODS. Então, faz parte do nosso cotidiano lembrar e ter em mente isso. Eu acho que isso sempre foi uma das principais questões que eu carreguei comigo desde o começo, né? Eu acompanho a agenda dos ODS desde a gestação, e a questão da centralidade nas pessoas e do princípio de não deixar ninguém para trás, para mim, são as duas coisas mais valiosas, porque a gente precisa ter em mente que o impacto tem que ser na vida das pessoas, não nos indicadores. Os indicadores, eles vão ser o reflexo do impacto que a gente provoca na vida das pessoas. E obrigada, espero que tenha sido produtivo para todo mundo e sigo à disposição. Obrigada, Maitê. Acho que você fez uma boa conexão final, né? Porque, enfim, a gente tem, sim, os indicadores, mas a gente está falando de pessoas, né? E nesse momento eu queria até lamentar e me solidarizar com todas as famílias que estão sofrendo pela perda dos seus entes, né? A gente está num momento muito, muito difícil. Que bom que a gente está conseguindo abrir espaço nesse momento difícil para também conseguir pensar um pouco o futuro e como tentar alargar um pouco mais esse presente que, de alguma forma, nos pressiona, né, nos oprime, seja com as campanhas de ajudas emergenciais, de combate à fome, né? Então, ressalto aí completamente o papel das organizações da sociedade civil nessa perspectiva humanitária do que está acontecendo no momento, né? E também na pressão, na crítica e na denúncia do que deve fazer o Estado brasileiro aí nesse momento dessa gestão dessa crise sanitária tão grave, que é também uma crise política e econômica aí pela forma de condução gerada, né? Eu agradeço muito a conversa e, enfim, eu não sou muito de chamar ninguém de doutor e de doutora, né? Então, não precisa me chamar de doutora, Maitê, porque eu ainda estou fazendo doutorado, não sou doutora ainda, mas eu mando um abraço grande para a Ana Carolina Carrenho, que é a presidente da Comissão do Direito do Terceiro Setor, agradeço a Renata Fortunato, que foi a advogada que organizou e entrou em contato com todos vocês, inclusive comigo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum recado no chat, alguma coisa. Só muito parabéns. E tem uma pesquisinha, quem quiser responder, que está aqui no chat, e os certificados vão ser entregues em 60 dias da data do evento. Então, todo mundo tem que renomear bem o seu nickname. É isso, gente? Mais alguma coisa? Tinha uma última pergunta da Nicole, que eu não tinha visto, né? Mas ela está só comentando e corroborando, né? Outro dia eu ouvi que os conselhos de políticas públicas deveriam fazer parte do que hoje se entende como importante, que é a governança coletiva, né? Gostei disso, não podemos desistir da luta pela manutenção dos conselhos. É isso, gente. Tenham uma excelente noite. Cuidem-se, isolem-se, quem puder. Né? Mantenham o distanciamento, usem máscaras e sigam nesse caminho de luta e perspectiva, trabalho e debate que... Tomem vacina quando puder. Tomem vacina quando puder, por favor. Eu queria muito... Outro dia eu sonhei que eu fui vacinada, acordei tão feliz, mas, enfim, eu não sou da área da saúde, então não vou ser vacinada tão cedo, e minha idade ainda não permite, 44 ainda estou ali no meio. Mas é isso, gente. Obrigada, parabéns à comissão aí pela realização do evento, obrigada a todos que participaram, até a próxima.
Obrigada, gente. Tiago, Boa noite. tem algum recado, alguma coisa? Podemos encerrar? Não? Então é isso, gente. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.